Espírito Santo é o primeiro estado do país com casos de gripe aviária. Namorado mata estudante no centro de Vitória e foge do flagrante. Prefeito Euclério Sampaio é apontado com favoritismo em Cariacica. Isso e muito mais está no ar, o Boletim ES Hoje. Começamos o boletim de hoje com uma notícia alarmante que agitou a semana do país e mundo. Os 2 primeiros casos de gripe aviária do Brasil foram registrados no Espírito Santo, em 2 aves silvestres encontradas em Vitória e Marataízes. As aves da espécie 30 res bando foram encaminhadas para o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos, onde tiveram amostras coletadas. No local, as aves contaminaram um atobá pardo que tratava de um ferimento na pata. O resultado positivo para influenza aviária de alta patogenicidade de subtipo H5N1 saiu nesta segunda-feira. Uma ave morreu e as outras foram eutanasiadas. Mais 4 casos de gripe aviária estão sendo investigados no estado, todos em aves da espécie 30 res de bando, sendo encontrados nas cidades de Regência, Itapemirim, Vitória e agora no interior, em Nova Venécia, o que acendeu o alerta das autoridades, tendo em vista que o fluxo migratório da ave em questão passa apenas pelo litoral. O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo confirmou que as aves foram sacrificadas junto com as outras 22 que estavam em tratamento no IPRAM e tiveram contato com as positivadas. Nesta quinta-feira, a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria de Agricultura informaram que uma das 33 pessoas que tiveram contato com as aves contaminadas apresentou sintomas gripais. Os outros 32 suspeitos foram descartados após ficar em quarentena desde o dia 8 de maio. Um sintomático foi testado para a doença e o resultado sairá na segunda-feira, junto com o teste dos demais. Segundo os especialistas, a transmissão da doença é mais comum entre as aves, porém, apesar de raros, os casos de contaminação em humanos são possíveis. Por isso, a recomendação para a população é que, ao encontrar qualquer ave com andar cambaleante, pescoço caído, tremores e até desmaio, ligue para o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, no telefone que está aqui na tela. Lembrando de não tocar ou ficar próximo ao animal, pois a transmissão é realizada pelo contato com a secreção contaminada. O subsecretário estadual de Saúde ressaltou a importância da vacinação humana no combate a possíveis complicações da transmissão da doença. A expectativa é que, por a vacina combater diversos subtipos de influenza, proteja ou pelo menos amenize os sintomas da variante H5N1, assim como funciona a vacina contra a Covid e suas variantes. Nesta semana, a vacinação contra a gripe passou a ser disponibilizada para qualquer pessoa acima de 6 meses de idade. A transmissão de humano para humano é uma questão considerada rara, né? Ela tem uma probabilidade pequena de transmissão de humano para humano. A transmissão ela é viral, não é por alimento, então lembrando que essa questão é muito importante, mas nós não temos registro, né, aqui no Brasil em relação a esses casos em humanos. Então, o que a gente recomenda é que as pessoas se vacinem. Acho que a vacina que está disponível hoje não é a vacina para esse tipo de vírus, que é o subtipo A, H5N1, mas as outras vacinas, as outras influenças que são muito semelhantes em relação aos sintomas, isso pode também ajudar a diminuir e a elucidar casos. Agora, vamos falar de economia. Com os casos de gripe aviária, a avicultura capixaba redobrou as medidas de proteção sanitária. O diretor executivo da Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo, Nélio Randi, listou uma série de recomendações que avicultores comerciais devem implementar com caráter de urgência nas granjas. Ela precisa proteger os plantéis dela. Então, assim, dentro dos protocolos de um estabelecimento avícola, ele precisa manter a granja isolada. Então, reforçar o telamento, o telamento da granja, que é uma tela no galpão de até 1 polegada, o cercamento da propriedade, essa tela e essa cerca para evitar a entrada de animais e acesso de pássaros, até de pequeno porte no galpão. Aliado a isso, a desinfecção dos veículos que entram e saem da propriedade, da granja,
a troca de roupa por parte dos funcionários, das pessoas que acessam, em alguns lugares até tomam banho, né? Então essa troca de roupa, a proibição, né, de visitas, de qualquer tipo de visita, só sendo possível a visita, talvez só se for necessária essa visita de um técnico ou de alguém, mas que ele mostre que ele cumpriu um vazio sanitário de pelo menos 72 horas, né? E a parte de água, de alimentação, né? Isso tem que ser muito bem controlado para que o animal tenha água tratada, limpa, a ração toda limpinha, e também o acompanhamento do médico veterinário responsável, que é o RT. Esses são os principais pontos de atenção na granja que acontece, além de outros protocolos que são estabelecidos na granja quando ela é registrada junto ao Ministério da Agricultura. Apesar de nenhum caso ter sido registrado em uma ave comercial, a gripe aviária no Espírito Santo acendeu alerta nacional e mundial quanto à exportação de aves e ovos. A China, inclusive, chegou a entrar em contato com o governo capixaba para avaliar quais medidas de segurança são utilizadas e se há perigo de contaminação da exportação. Diariamente, o estado abate mais de 250 mil aves e produz mais de 4 mil ovos, sendo grande parte destinada para exportação, tanto nacional quanto internacional. De acordo com o secretário de Agricultura, Enio Bergoli, o Estado não sofreu nenhuma sanção legal de interrupção do comércio devido aos rigorosos protocolos sanitários estabelecidos pelo Plano Nacional de 2007. Evitar com que esse vírus chegue até a parte comercial. Bom, a agricultura aqui no Espírito Santo é um setor extremamente relevante, né, para a nossa economia agrícola, né, para a geração de emprego e renda. Por isso que a gente tem sempre um trabalho muito fortemente integrado entre o setor público e o setor privado. Para vocês terem uma ideia, o Espírito Santo é um gigante na produção de ovos, né, em períodos de alta de produção chega a produzir 15 milhões de ovos por dia. Se alguém quiser fazer um paralelo para entender a magnitude desse segmento, nós só temos 4 milhões, menos de 4 milhões e 200 mil pessoas no Espírito Santo. Então nós chegamos a produzir, os avicultores chegam a produzir aqui quase 4 ovos por habitante capixaba por dia, de quem está nascendo para quem está morrendo. Então, obviamente, o mercado interno, esses 4 milhões e pouco de bocas, são insuficientes para a robustez dessa produção de ovos. Hoje é sexta-feira, dia de edição semanal de ES Hoje, e eu destaco que o AVC e o infarto causaram mais de 4 mil mortes no Espírito Santo em 2022. E você sabe o limite entre a liberdade de expressão e o preconceito? Saiba a resposta e leia também sobre esporte, política e muito mais. Aproveite para se inscrever em nosso canal e nos ajude a bater os 10 mil inscritos. Lembrando que todo o conteúdo também pode ser acessado gratuitamente em eshoje.com.br. Se as eleições fossem hoje em Cariacica, o prefeito Euclério Sampaio seria reeleito. Foi o que apontou uma série de pesquisas iniciadas pelo Instituto Perfil a pedido de ES Hoje. O estudo mostra que, além de reelegerem um prefeito, 46,8% avaliaram que a gestão é boa, 16,86% como ótima e 27,32% como regular. A pesquisa tem margem de erro de 3,89% para mais ou para menos e um índice de confiança de 95%. Todos os dados você pode acessar em eshoje.com.br. Agora, a gente fala do estarrecedor caso de feminicídio da jovem Ana Carolina Kurt, assassinada a facadas dentro de casa. O namorado com quem ela morava no local do crime já está preso. Matheus Sten Pinheiro confessou que matou a vítima. O crime aconteceu no final da tarde de segunda-feira, em um apartamento localizado no 10º andar de um prédio localizado no centro de Vitória. As imagens mostram que, após matar Ana Carolina, Matheus segue para a rodoviária, o que leva a polícia a avaliar que ele agiu intencionalmente por machismo, ao contrário do que os advogados defendem, que por Matheus ser esquizofrênico, estava em um surto psicótico. Encerramos o boletim de hoje com um pedido de solidariedade. Os estoques dos 7 bancos de leite capixabas estão com níveis baixíssimos. O leite materno é a única forma de alimentação dos bebês até os 6 meses de idade,
sendo capaz de reduzir em até 13% as mortes por causas evitáveis em crianças menores de 5 anos. Para doar, basta entrar em contato com um dos bancos de leite do estado. Eles funcionam todos os dias, inclusive em finais de semanas e feriados. Toda mulher que amamenta é uma possível doadora de leite humano. Basta ser saudável e não tomar medicamentos que interfiram na amamentação. Qualquer quantidade importa. Até 1 ml de leite já é o suficiente para uma refeição de um bebê prematuro. O Boletim ES Hoje vai ficando por aqui, mas seguimos juntinhos todos os dias em eshoje.com.br e nas redes sociais com @eshoje. Tenham todos um ótimo fim de semana e até a próxima!